Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este curso aqui do SES, de Quick Massage. Se você está procurando esse curso, provavelmente você está interessado em como trabalhar, onde trabalhar, como se faz, quais são os benefícios, quais são as dificuldades. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse curso, que é um curso livre. Você pode fazê-lo, pegar o seu certificado e começar a trabalhar com essa técnica em diversos lugares, tá bom? A gente vai fazer um panorama aí sobre lugares que você pode trabalhar, o que você deve saber e como vender esse seu produto, porque é uma técnica de massagem que se torna um produto para o seu cliente ou a quem vai comprar a sua técnica e aonde você pode aplicá-la. Então, nós temos diversos lugares como shoppings, spas, hotel, empresas, e vou falar um pouquinho sobre como você pode entrar nessa área, tá bem? Então, a gente vai falar hoje na primeira aula sobre a introdução ao assunto, a história de como surgiu essa técnica, do que ela é composta, quem a inventou, e falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, como ele funciona, aonde a sua maior área, a sua maior atuação, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Stepano, eu sou fisioterapeuta, formada na área há mais de 5 anos já, sou pós-graduada na área de TI, mas eu tenho diversos cursos na área de terapias manuais, tá bom? Inclusive no de Quick. A minha experiência com a Quick vem desde o 3º semestre da universidade, onde eu comecei a fazer um projeto fora da universidade com uma professora, Rosemary Padula. Se você quiser conhecer mais a parte, se você é fisioterapeuta e quer conhecer mais a parte da fisioterapia, ela é uma referência nacional nesta área. Para quem conhece um pouquinho da parte de ergonomia ou se te interessa, existe uma cadeira que o trabalhador fica apoiado, mas em pé nela, ela tem diferentes eixos, você pode sentar em diferentes ângulos. A Rosemary foi uma das idealizadoras desse projeto no Brasil. Ela fez esse projeto junto com uma parceria em Harvard. Então ela tem estudos maravilhosos nessa parte de ergonomia, inclusive na parte de qualidade e saúde do trabalhador, tá bom? Então se você quer conhecer um pouco mais da área, é assim que eu me apresento para vocês hoje nesse curso, pois foi aí que começou a minha história na parte da ergonomia. Eu sou casada com um técnico em segurança do trabalho, então eu sempre estou dentro dessa área revisando esses conteúdos para a gente trabalhar junto e sempre trocar conhecimento. Vamos conversar um pouquinho então como surgiu a questão da Quick Massage, né? Esse nome Quick Massage ele é americano, né? E tem um significado de massagem rápida. Ela surgiu nos meados de 1980 nos Estados Unidos, que foi quando a Apple começou a despontar a questão empresarial, na questão de produção de equipamentos, né? E ganhar mais notoriedade na parte de digital, então de tecnologia. Então surgiu-se, né, muitas oportunidades de trabalho, tanto na parte da fábrica quanto na parte de escritório, até para o desenvolvimento de softwares. Então começou a surgir muita demanda, né?
muito tempo de trabalho. E por ser um trabalho de base de tecnologia, o objetivo da Apple sempre foi fazer a diminuição, né, dessa... Então, de um computador que era muito grande, vim para um computador menor, então eram trabalhos mais minuciosos, trabalhos mais com atenção mais minimalistas. Então, esse trabalho, além de ser uma carga excessiva para desenvolvimento de uma peça nova ou desenvolvimento de um novo software, que a gente sabe que leva um tempo para fazer, tinha a questão da tecnologia na época, né? Então, hoje a gente tem aqui um tablet, né? Apple, um iPad, e para desenvolver esse iPad, quanto tempo não foi dedicado a ele, tanto na parte mecânica, né, dos materiais, quanto na parte de software do que ele é composto. Então, atualizações, e imagina na época de 1980. Se a gente hoje tem um lançamento aí de 2 iPhones por ano, imagina na época quanto tempo não se levava para a produção de novos softwares e novas ideias. Então, essa rotina, ela era muito intensa para os trabalhadores e começou-se a notar no trabalho algumas lesões presentes por movimentos repetitivos e pela essa carga excessiva de trabalho. Então, a gente vê nessa época da história o surgimento de algumas ideias para que o trabalhador tivesse pausas e nessas pausas alguns benefícios em prol da sua saúde, tanto física quanto mental, tá bom? Então, a gente vai ver quem foi o idealizador dessa técnica específica, mas nessa época não surgiu só a Quick, e sim leis sobre pausa de café, 15 minutos de pausa, né? Leis que vieram para tentar diminuir as futuras lesões e tentar diminuir o quesito de não só lesão física, mas também de estresse biopsicossocial relacionado à psicologia, né? A parte emocional e estresse daquele funcionário, certo? Existem alguns benefícios que essa técnica trouxe que trouxeram notoriedade para o ambiente do trabalho na época, né? Então, essa Quick, né, a Quick Massage, ela tem alguns pontos que fizeram com que ela alavancasse nessa década de 80, aonde estavam se procurando técnicas que poderiam ser boas para os funcionários, que eles poderiam estar recuperando um descanso, algo que seria rápido, né, na época, para o funcionário ter uma qualidade, recuperar as suas lesões ou prevenir lesões, mas teria que ser algo fácil, de fácil acesso, rápido. Então, a Quick, ela tem esses pontos aqui que eu citei de benefício, aonde foi fácil de inserir ela dentro da empresa. Por que empresa? Porque foi fácil de inserir essa técnica. Alguns desses benefícios são fácil o transporte do equipamento. Então, é um equipamento que ele era de transporte fácil, não era uma maca muito grande, ou ele era transportável, né? Não era nada fixo, né? Tipo, como um equipamento de pilates, por exemplo. Então, esse era um benefício. Dá para transportar a cadeira, ela não é muito grande. Eu posso transportar de setor para setor dentro da empresa, o que muitas vezes maca, às vezes, compromete pelo espaço. Então, se é uma sala, por exemplo, se você já viu, se você não viu, você coloca no Google, se você já trabalhou num call center, você sabe que não tem espaço, é mesa atrás de mesa, gente atrás de gente. Então, o espaço de uma cadeira existe. O espaço de uma maca já não existe. Então, o fácil transporte do equipamento é associado à questão do tamanho do próprio equipamento, tá bom? A segunda questão é não necessitar que a pessoa retire alguma peça de roupa. Então, por mais que a pessoa tenha uma queixa de coluna, né, quadril, a gente consegue fazer as técnicas de massagem que são a base da Quick em cima da própria roupa da pessoa. Então, ela pode fazer no próprio ambiente de trabalho. Eu já vi empresas que têm sim um local para isso, mas eu já vi empresas que fazem no próprio... tá lá no call center, a pessoa só coloca um fone, coloca uma música e ela tem esse tempo de relaxamento dentro do próprio local, tá bom? Então, por a pessoa não precisar tirar nenhuma roupa ou colocar algo, não mudar essa vestimenta da pessoa, se torna mais acessível ainda. Outro ponto é não necessitar de creme para auxiliar nas técnicas. Então, você consegue trabalhar o relaxamento de uma musculatura, né?
mas sem precisar do creme, porque o creme ele traz risco de contaminação, aí um funcionário tem alergia a um certo química desse creme, e aí a pessoa que está executando, o profissional que está executando a técnica, ele precisa higienizar a sua mão a cada vez que ele passa o creme, e aí vai, né? Aí tem luva, tem máscara por causa do cheiro, e aí a pessoa do lado, e espaço onde o profissional vai ter que colocar o creme, vai ter que... Tudo isso não existe. Então, é só a cadeira e o profissional. Então, o espaço ocupado, de novo, é menor e o risco de contaminação, algo assim, é menor. Eu vou trazer para vocês na quinta aula uma parte prática e eu vou ensinar como eu higienizo a cadeira, que é fácil, e também utensílios que podem ser utilizados na cadeira que fica mais fácil de higienizar. Então, por exemplo, ela tem o suporte da face. Naquele suporte da face, eu adaptei uma touca que você coloca, você rasga assim a touca, e aí você coloca o rosto, e aí você tem uma higienização mais fácil da onde a pessoa coloca esse rosto, tá bom? Então, é um dos benefícios também não utilizar creme por não ter risco de contaminação. Você diminui o risco de contaminação de um cliente, de um colaborador para o outro, tá bom? E a duração menor do que as massagens comuns. Então, uma massagem relaxante vai ter em torno de 40 minutos a 1 hora. Uma quick, ela vai ter de 5 minutos a 15 minutos de quick. Então, existem empresas que fazem 15 minutos de quick, existem empresas que fazem 5 minutos de quick, mas fazem manhã e tarde, por exemplo. Então, 2 vezes ao dia a pessoa pode fazer a utilização da quick. Então, a duração menor traz o benefício que o colaborador pode usar aquele tempo do café que ele tem durante da manhã e da tarde para poder estar utilizando essa técnica de massagem, tá bom? Vamos para o criador da técnica e qual era o objetivo, o que ele viu na época. O criador chama David Palmer. Ele foi um criador que ele conseguiu perceber, eu acho bem interessante essa frase aqui, ó, que ele conseguiu notar o avanço da tecnologia, a aceleração da produção, e com isso os funcionários estavam tendo uma carga extrema, um ritmo acelerado, e ele conseguiu notar isso a partir do quê? Vou fazer um adendo aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Ambiente empresarial, quem quer trabalhar em ergonomia, empresa, tudo são dados estatísticos. Sempre são dados estatísticos. O dono da empresa, ele sempre vai só conseguir notar que existe um déficit ou uma queda ou um dado financeiro importante através de dados estatísticos. Com isso, nós temos que pensar que ele conseguiu, o David Palmer, ver a importância de uma técnica como a Quick Massage através de 2 fatores aqui, ó, faltas e entrega de atestado. Então, se ele conseguiu levantar o dado estatístico na época de, estava tendo 5 faltas a mais por mês, 15 faltas a mais, 30 faltas a mais por mês. Falta quando? Falta no meio da semana, onde a pessoa já estava mais cansada. Ou a entrega de atestado médico, porque a pessoa estava com muita dor e o médico afastou ela por 3, por 4, por 5, por 7, por 15 dias. Tudo isso gera dados estatísticos para a empresa. Então, quando a empresa ela começa a ter o aumento desse número, é de se notar o que está acontecendo. Às vezes precisa fazer uma avaliação ergonômica física, se a mesa está numa boa altura, o computador está adequado, se a visão do campo do computador está certa, se o ambiente de trabalho ele está sendo agressivo relacionado a estresse, a emocional, como que é a sociabilidade daquele ambiente. Então, tudo isso são dados estatísticos. E o David Palmer ele conseguiu notar, através desses dados, que a Quick poderia ser essa massagem rápida que os funcionários estariam precisando para desacelerar um pouco esse processo de produção que estava acontecendo. Então, por esse motivo, ele conseguiu ver que essa cadeira, que foi essa que ele inventou, não é igual à cadeira que nós temos hoje, é muito parecida, mas ele viu essa cadeira, ele inventou essa cadeira e começou a trabalhar com essa Quick Massage. E a Quick Massage, ela é uma massagem rápida, como nós estamos comentando, com uma combinação de Shiatsu com Anima, que são 2 técnicas orientais de massagem, tá bom?
o David, ele teve uma visão que muitas vezes falta em nós profissionais, que é analisarmos como a empresa anda, como ela está. Então você vê, às vezes, uma empresa decolando, às vezes uma empresa crescendo, às vezes uma empresa muito acelerada na sua produção, e você não entende o porquê isso está acontecendo. E muitas vezes você não vê aonde está o benefício do crescimento. Às vezes as pessoas reclamam só às vezes que a carga horária está extrema ou que tem muita coisa para fazer, mas não vê aonde isso vai chegar e qual benefício vai trazer. Ou menos pensam ainda sobre o que eu posso fazer para otimizar o meu trabalho. Então o David, ele está trabalhando em prol do funcionário, ele pensou em prol do funcionário, mas em prol da empresa. Em qual sentido? Em prol do funcionário, pensando na qualidade de vida dele. Então, se ele conseguia desacelerar esse profissional por 10 minutos numa massagem dessa, ele conseguia fazer 2 no dia, 1 no dia, essa pausa traria como benefício tanto a técnica osteomuscular, né, onde ele estava palpando ali os músculos, tendões, onde ele estava relaxando a queixa desse cliente, desse colaborador, mas também em prol do empresário, porque se uma pessoa consegue realizar essa técnica que dura só 10 minutos, é melhor que ela fique 10 minutos todos os dias nessa técnica do que ela pegue um atestado por 15 dias e a produção caia ou sobrecarregue os outros colegas para manter a produção acelerada como estava. Então, se você quer entrar nessa área, eu diria para você começar a ter um carinho sobre análise de dados, analisar números, porque é assim que a gente consegue ver, nessa parte empresarial, certo? Existem outras partes que você pode analisar números. Por exemplo, se você vai oferecer essa técnica para um resort, aonde você pode falar o seguinte: olha, eu tenho uma cadeira que eu levo até o seu cliente, que ali é um cliente, né, que está usufruindo de um pacote no resort, por exemplo, eu levo até onde ele estiver. Senão, se ele estiver na beirada da piscina, eu consigo fazer. Se ele estiver fazendo um churrasco, eu consigo fazer. Se ele tiver terminado um passeio com um carrinho ali, eu consigo fazer. Então, você consegue fazer num ambiente que a pessoa ela quer fazer debaixo da árvore, você consegue. Ela quer fazer do lado da piscina, ela quer fazer na beirada da praia. Tudo isso você consegue fazer. Eu já vi pessoas fazendo isso na praia, aonde você está lá sentado e o cara tá passando com a cadeira da Quick. Você pode sentar na cadeira da Quick e fazer 10 minutinhos ali beira-mar, ouvindo o mar ali delicioso, e você fazer essa técnica de massagem. Então pensa, aonde você pode chegar com uma técnica rápida, mas sempre você tem que olhar os benefícios em números. Então você poderia colocar 10 minutos por 10 reais, vamos supor. Quanto vale o seu minuto? Ou essa propaganda, quanto vale o seu minuto de descanso? E aí você colocar um valor na sua técnica e fazer uma massagem, por exemplo. Então, olha como os números eles são válidos, né? Como você pode ir avaliando cada número que vai aparecendo para você. Então, quem compra, como compra, por quanto compra. A gente já viu Quick Massage em salão de beleza. Então, a pessoa fecha, por exemplo, ela vai fazer a unha da mão e você pode fazer no posicionamento da cadeira. Enquanto a manicure está fazendo a unha da mão dela, você está fazendo a massagem nas costas dela. Então, olha aonde você pode chegar. Mas, quando você vende um produto, você sempre tem que lembrar dos dados estatísticos, assim como o David Palmer fez. E ele levou a boa aí de ser o inventor dessa cadeira e muitos benefícios que ele trouxe para a empresa e, claro, enriquecendo assim o seu próprio negócio, né? E eu comentei que a Quick Massage ela é composta por 2 técnicas, a Shiatsu e a Anima. Anima. Cada um fala de um jeito, como é um nome oriental, ele é um pouquinho complicado. Vamos falar um pouquinho sobre o que são essas 2 técnicas, tá? Então, a Shiatsu ela é uma medicina oriental. As 2 são. E a principal função dela é estabelecer o equilíbrio do corpo, proporcionando saúde e bem-estar através da pressão pontual de pontos específicos do corpo, através das mãos e dedos do profissional, tá? Então, pontos vitais aí do organismo. Então, a gente tem ponto vital aqui na base da nuca, no meio do trapézio, entre as escápulas. Eu vou passar para vocês alguns pontos principais que são necessários para que você consiga realizar essa técnica tendo um maior benefício, digamos assim. Que é da onde a gente tira do Shiatsu, que o Shiatsu tem os pontos de pressão, tá bom? Então ele tirou essa ideia dos pontos
E o shiatsu não precisa, mais uma vez, o seu colaborador, o seu paciente, o seu cliente, estar despido para que isso aconteça, tá bom? E a outra técnica também, né, oriental de origem japonesa, também é baseada nessa pressão dos dedos, mas voltado para anatomia total. Então a shiatsu ela tem uma vertente ali de equilíbrio, de chakras, de parte energética do corpo, e a anima tem uma voltada um pouco mais para muscular. Então, pontos musculares mesmos que sofrem pressão pela biomecânica do corpo. Então, uma pessoa que fica sentada, ela vai ter uma pressão maior na lombar, então ali tem os pontos da lombar, tá bom? Mas as duas são técnicas baseadas em pressão que a gente faz com a ponta dos dedos, né? Podendo ser dedão, podendo ser 2 dedos. Ponta de cotovelo também, dependendo, dá para ser utilizada, porque você vai fazer um ponto de pressão na pessoa que está recebendo a massagem, tá bom? Mas sempre nessa questão da pressão, certo? Eu acho muito interessante que aqui a gente pode ver a evolução da ideia da cadeira. Então, tem mais uma vez a fotinha do David Palmer, tem aqui como ele fazia, né? Essa técnica, como ele posicionava a pessoa. Tanto que a pessoa podia ficar sentada assim, quanto podia encostar. E a gente tem a cadeira hoje, atualmente, que a gente vai conhecer ela aqui no estúdio. Depois eu vou trazer ela para a gente poder fazer a 5ª aula. E vocês verem qual é o posicionamento, como você monta e como você desmonta ela, o que dá para ver que é fácil. Mas é assim que ela está no designer hoje, né? Então, antigamente não tinha muito apoio ali frontal e etc., mas ali foi se ajustando de acordo com a biomecânica do corpo. E aí, eu fico pensando, e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho nessa questão da evolução das técnicas, sobre o que nós podemos agregar a essa história. Como eu disse, o David Palmer, ele viu ali uma ideia, né? Ele pegou um feeling, digamos assim, usar uma palavra mais cotidiana. Ele teve um feeling de analisar e ver qual a técnica que ele poderia agregar ao ambiente de trabalho que ele estava inserido. A Quick, eu ainda acho hoje que ela ainda é muito presa no ambiente empresarial. E tem tantos ambientes que você poderia estar disponibilizando. Então, por exemplo, vamos supor, eu já trabalhei com a Quick em eventos empresariais. É diferente de você trabalhar na empresa. Então, por exemplo, eu tinha uma empresa que ela fechava todo final de ano em uma chácara, e essa chácara me contratava para eu trabalhar com técnicas manuais ali. Então, a gente ficava num ambiente onde tinha um deck de madeira, digamos assim. Ele era bem calor, assim, nesse ambiente. Então, eu levei massagem de pedras, mas ao invés de ser pedras quentes, umas pedras elas mais no natural, assim, para dar uma sensação de frescor, tá? Com um chazinho de hortelã, tinha uma aromaterapia junto, certo? E levei a cadeira da Quick. Então, a gente fazia essa técnica de massagem no pessoal que estava na confraternização. Então, o pessoal estava lá no churrasco, vou lá fazer uma massagem. Ia lá na nossa tenda, fazia essa massagem. Então, olha que benefício. Então, você pode pensar nisso, você pode pensar em feiras. Então, tem uma feira de apresentação, feira de livro, feira de empresas, que você pode mostrar o seu trabalho. Você pode fazer isso em casamentos, tá? Então, tem noivos que eu já vi contratando essa cadeira de massagem. Em excursão de viagens. Você pode fazer em aniversários. Você pode fazer numa inauguração de uma loja. Então, uma loja por exemplo, uma farmácia de manipulação. Ela vai fazer a inauguração dela a tal dia. Por que não contratar uma cadeira para ficar lá onde o cliente chega e em 5 minutos ele faz uma massagem, ele faz um relaxamento ali onde vai estar acontecendo aquela inauguração daquela loja. É um benefício. Lugares de spa, salão de beleza, lugar próprio de massagem, hotel. Todos esses ambientes são ambientes que podem
trazer para você um benefício de apresentar essa técnica sem ter o comprometimento no sentido de você estar sempre ali, fechado, né? Nesse horário. Eu tenho que estar ali das 8 ao meio-dia. São eventos, são esporádicos, né? Então você pode aí querer ser um empreendedor, se você tem a vontade de começar um negócio próprio com parte de técnicas manuais, você pode ser um empreendedor comprando a sua cadeira e prestando serviço a outras empresas. Olha que benefício. Só que as duas perguntas que eu queria deixar aqui. Quais as técnicas que eu posso agregar? Então, por exemplo, você pode fazer a Quick, que é uma terapia manual, junto com uma aromaterapia. Então, você pode ter no ambiente um incenso, um óleo essencial, algo que você... hoje em dia tem... Eu até esqueci, eu ia trazer para vocês aqueles vaporizadores, né, onde você coloca o óleo essencial, você pode deixar perto ali, a pessoa chegou para massagem, você liga, vai dar um cheirinho ali perto, um óleo de lavanda com relaxante, um óleo de hortelã, um óleo de menta, que é de liberação. Você pode agregar uma aromaterapia. Você pode também ter uma cromoterapia. Você pode ter uma musicoterapia junto. Então, eu posso ter uma música de ambiente, cor no ambiente, o cheiro no ambiente, que vão agregar a minha terapia de massagem. É óbvio que, por exemplo, como eu disse nessa empresa, nós ficamos num lugar aberto, né? Num ambiente grama, né? Mato. Então, eu utilizei do próprio ambiente já relaxante ao redor, aonde eu colocava só uma música e tinha aromaterapia. Eu não precisaria da cromo, que é das cores, porque as cores já estão ali no ambiente. E não precisaria também de temporizador no sentido tipo, é um ambiente fechado, precisa de um ar-condicionado, um ventilador para deixar fresco, ou um aquecedor para deixar quente, se você mora no sul do país. Eu não precisava disso, porque eu estava num ambiente aberto, e era verão e estava agradável. Então, você pode pensar nessas outras terapias para agregar. Depende aonde você vai oferecer o seu serviço. É óbvio que a pessoa que está na beirada de uma piscina, o máximo que talvez ela peça e seja confortável é uma sombra. E aí, tá ótimo, você já tá ali na sombra, você faz a sua massagem e acabou. Agora, por exemplo, a pessoa tá na piscina e você tem uma pochete onde você pode andar com óleo essencial. Você pode perguntar, posso passar um óleo na massagem? Porque ela vai estar de biquíni, por exemplo, ou sem camisa, um homem tá ali só de sunga. E ela pode estar com as costas livres, você pode fazer essa massagem ali. Pode, ótimo, legal. Então, a gente pode agregar muitos benefícios. Se você não sabe como fazer isso, te convido para ser aluno da nossa nova classe aqui no SES, onde nós lá temos curso de cromo, temos o curso de aroma, nós temos outros psicologia das cores, nós temos outros cursos que você pode fazer na plataforma para agregar conhecimento para você estar vendendo a sua técnica, tá bom? E como eu poderia continuar a evoluir? Muitas vezes, quando a gente absorve um conteúdo, que nem vocês estão absorvendo aqui na aula, é muito quadradinho, né? Eu vou passar tudo que eu sei para vocês, mas não parem por aí. Busquem outros conhecimentos. Por exemplo, existem técnicas de massagem só de mão, pontos específicos como reflexologia podal ou de mão. Então, por exemplo, eu poderia associar a Quick Massage com a reflexologia. Aqui na nossa instituição, nós temos o curso de reflexologia, mas você pode ir mais além. Temos curso aqui na instituição de agulhamento seco, do Dry, que também é um curso livre. Então, eu posso evoluir a técnica da Quick. Então, eu posso ter uma agulhinha junto comigo, ou se eu estou numa empresa, aquela pessoa ela gosta de fazer agulhinha, ela tem a agulhinha lá na mesa dela. Você chega, pega a agulhinha, aplica as agulhas e faz a técnica da massagem. Olha que benefício, você está evoluindo esta técnica cada vez mais. E a gente vê pouquíssimo disso hoje em dia, gente. As pessoas, elas pegam a técnica, elas querem trabalhar só daquele jeito. E a gente vê que não funciona assim. Por quê? Assim como o David Palmer viu naquela época que estava tudo muito acelerado, nós enfrentamos isso hoje em dia. Nós somos profissionais que produzimos constantemente. Tem gente que trabalha 12, 14 horas por dia. Ligadão assim, ó, funcionando, produzindo, tendo ideias e colocando no papel e tendo sonhos. E essa aceleração que nós vivemos hoje, tanto que a gente não consegue esperar 5 minutos numa fila.
A gente tá numa fila 3 minutos e fala, nossa, que demora, parece que o tempo não passa. Por quê? Nós somos extremamente acelerados. Eu sempre brinco que nós somos a geração do fast food, né? Então a gente nem entra mais no estabelecimento para pegar comida. Você passa na cabine, pede o que você quer e vai embora. Nossa, poxa, com essa evolução desse jeito, a gente não conseguimos acompanhar muitas vezes. O nosso corpo não consegue se regenerar. Ele não consegue regenerar ao ponto da velocidade que nós estamos produzindo. Tanto a nossa emoção não consegue se restaurar, quanto o nosso físico. Então, o que a gente precisaria de benefícios para evoluir essa técnica, para realmente ajustar nessa velocidade? Se em 1980, com David Palmer já estava acelerado, imagina agora em 2023 como está. Então, nós precisamos pensar aí, 2024, 2025, como é que vai ser? Como que vai estar a aceleração da sociedade? Então pense sempre como você pode evoluir, o que você pode agregar, o que você pode estudar. Por exemplo, aqui na nossa instituição nós temos um curso sobre psicologia e ansiedade. Vai lá estudar um pouco, ver qual é o posicionamento dos psicólogos sobre isso. Quais são as formas de você até abordar essa pessoa, que às vezes a pessoa ela vai querer conversar com você. E o que você precisa saber para que você consiga abordar esse cliente da melhor maneira possível. Quais todas as outras técnicas que você traz que ele vai ter uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do seu bem-estar no ambiente de trabalho e, consequentemente, a empresa conseguindo manter o seu nível de produção e tratando bem a vida desse funcionário ou desse cliente que está chegando num hotel para descansar e aí vai potencializar o descanso dele, ele vai falar, nossa, vou voltar 1000 vezes nesse hotel. Então, nós temos que pensar que nós podemos agregar para beneficiar tanto quem está nos contratando como empresa, quanto o nosso cliente que está contratando nosso produto ou que está recebendo através da empresa. Tá bom? Então essa é uma aula introdutória para que vocês entendam, vejam da onde veio, quais são os pontos principais a se notarem quando a gente vende um produto desse, de uma massagem rápida, que pode ser oferecida em tantos outros lugares. Tá bom? Não saia desse curso sem terminar essas 5 aulas. Nós vamos ainda passar para o conhecimento da técnica propriamente dito, vamos falar um pouco mais sobre ergonomia, vamos falar um pouquinho mais sobre os outros ambientes que eu posso oferecer e como eu poderia oferecer essa minha marca, como eu poderia vender esse meu produto. É uma aula muito importante para você que quer começar hoje o seu ganha-pão vindo de um curso que você está fazendo EAD e aonde você pode adquirir o seu certificado, comprar o seu certificado, colocar no seu currículo, vender o seu produto e começar assim a sua empresa, mudando, quem sabe, a sua vida e a vida da sua família a partir de hoje. Conto com você, até a próxima aula.